vendo o meu computador? Tô. Não, né? Dá para ver a prova? Não, ainda não. Eu não. Peraí. Agora sim. Ah, saiu de novo. Eu tirei para poder ver se tinha uma coisa errada. Tá dando para ver agora a prova, gente? Agora sim. Tá, peraí que eu vou ter que voltar lá, porque tem alguém querendo entrar na aula. A sua prova aí tá dando numerado número 1, número 2. Para nós não apareceu assim, não. Não ia aparecer assim, não. O que acontece? Eu só coloquei aqui para a gente ver as questões, porque lá a gente não bota o número da questão, e além da gente não botar o número, lá também ela vai embaralhada, ela não vai na ordem. Sim. Não. Então, eu vou falar do jeito que está na ordem dessa prova aqui, e aí vocês vão acompanhando na de vocês, ok? Então, para mim, aqui, a primeira era essa, tá vendo? Eu vou até mostrar para vocês aqui na prova mesmo como que é, ó. A primeira que aparecia, que era minha, era essa daqui, tá vendo? Vocês estão observando minha tela, e aqui eu tenho a parte das perguntas, né? E aqui eu tenho as respostas de cada pessoa, tá vendo? Então, já me dá a nota de todo mundo, quantas pessoas que erraram, as notas de cada um, tá vendo? Aqui já fica bem facinho para mim. Então, vamos seguindo na minha prova aqui do Word. Acho que é melhor. Só porque tem gente toda hora pedindo para entrar, eu tenho que voltar lá, tá vendo? Quer esperar mais uns 10 minutos? Não, são 7h11 já. Acho que tem que começar mesmo. Ver se eu consigo soltar eles pelo celular aqui. Se eu conseguir pelo celular, eu consigo ficar. Então, vamos corrigir rápido. O modelo de replicação do ácido desoxirribonucleico foi descrito por fulano de tal em 1958. Sobre a replicação do DNA, colocar V para verdadeiro e F para falso. E aí, nesse caso, todas as questões eram falsas. Vamos ver por quê. A primeira dizia assim: a replicação do DNA acontece de forma semiconservativa. Ok, é de forma semiconservativa mesmo. Ou seja, a nova molécula de DNA é formada por 2 fitas de DNA recém-produzidas. Essa segunda parte está errada, né? Ela é semiconservativa porque a gente tem como fala, gente? Uma original e uma recém-produzida. Peraí, deixa eu voltar lá. Tem gente querendo entrar de novo. Ué, parecia que estava apitando aqui. Deixa eu vir por aqui, gente, porque lá eu acho que eu mudei alguma coisa na questão. Então, ó, letra B. A replicação do DNA acontece de forma conservativa. Ou seja, a nova molécula de DNA é formada por uma original e uma recém-produzida. Tá vendo? Então, não é conservativa, é semi-conservativa. Certo? Então, tá errado. A terceira. A enzima DNA polimerase é responsável pela tradução do material genético. Não é, né? Tradução é RNA. Tradução não é DNA. Essa questão? Depois, a enzima DNA polimerase tem grande importância no processo de transcrição, porque ativa as endonucleases 5' 3' e 3' 5'. Aqui não é a polimerase. Ok, gente? Vocês estão acompanhando? Eu acho que tá essa pergunta aí. Essa daqui? Tô achando estranho, que não caiu na nossa prova, não. Não tem isso na sua prova? Tem, não. Com certeza? Tem. Então, eu tô conferindo aqui. Ué, gente. Também não tô lembrado dessa questão, não, professor. Essa questão não tá, não. Então tem um trem errado. Eu acho que isso aí caiu naquela prova. É da outra passada que você passou pra gente, negócio de outra prova aí, não sei se foi a parcial. Não, gente, essa aí eu lembro que caiu sim. Para mim foi a primeira questão. Aqui. Tô aqui com a minha aqui. DNA. Vamos lá, Jerusa. Vou olhar a sua, Jerusa. Você me autoriza?
Pra mim foi a primeira questão, essa, até eu acho. Ah, tá. Achei. Achei. Ah, tá. Alguém não achou, gente? Aqui. Achei estranho, porque eu estava vendo as outras, ela está lá embaixo, a minha. A minha veio lá embaixo. A prova eu configurei para que ela alterasse, entendeu? Para que ela fosse alterada. Igual para todo mundo, né? Para dificultar na hora que vocês copiarem um dos outros, pelo menos dificultar, né? Então. Eu tô meio susto, porque. Tá, espera aí que nós vamos continuar. Tem uma pessoa perguntando se não tem aula hoje. Fala que não, cancela. Então, aqui na minha sequência, vem falando a questão da eletroforese. Procura ela aí na prova de vocês. Sobre a eletroforese, analise as alternativas e assinale V para verdadeiro e F para falso. Acharam na de vocês? Achei. Então, é o seguinte, ó. A primeira afirmativa diz assim: a velocidade de deslocamento do material genético pelo gel de agarose é influenciada somente pela intensidade da corrente. E aí, essa daqui é verdadeira, né? Porque quando a gente fala em gel de agarose, ela tem a ver realmente com a corrente elétrica, tá? A corrente de elétrons que tem na molécula. A velocidade de deslocamento do material genético pelo gel de agarose é influenciada somente pela concentração de agarose. Está errado. É falso. Falso. A eletroforese pode ser feita de material genético. Não é feita por material genético. Espera aí, tem mais gente querendo entrar aqui. Depois, para estimar o tamanho relativo do fragmento do material genético, a corrida de eletroforese é feita com padrão de peso molecular de tamanho conhecido. Falso. Essa é falsa. Espera aí, gente, tem alguma coisa de errado nessa questão aqui. Cancela e dá um pontinho. Quê? Cancela e dá um pontinho. A velocidade de deslocamento é influenciada pelo tamanho da carga, é porque eu li na sequência errada. Vou ler de novo. A velocidade do deslocamento do material genético é influenciada pelo tamanho da molécula, pela intensidade e pela conformação do DNA e o gel de agarose. Aí essa é a verdadeira. A partir daqui eu tenho 3 falsas. Velocidade de deslocamento é influenciada somente pela intensidade? Depois, somente pela concentração? Depois, somente do material genético? Entendeu? Então, por isso é verdadeira a primeira, falsa, falsa, falsa. Porque a primeira engloba as outras 3. Aqui está falando, ó, pelo tamanho da carga, pela corrente, pelo DNA e pela agarose. E a última também é verdadeira. Para estimar o tamanho relativo do fragmento do material genético, a corrida é feita com um padrão de peso molecular conhecido. Lembra que quando a gente estava na sala, eu botei um vídeo mostrando isso. E aí até a menina simulava isso com um pezinho, ela botava um peso por cima, né? E esse peso ela sabia quanto é que era, qual era a massa dele. Terceira, acha aí na de vocês. Começa com: o DNA é uma molécula formada por uma dupla fita enrolada uma sobre a outra, que forma uma estrutura helicoidal, né, de hélice, de dupla hélice. Essa molécula se caracteriza pela sua capacidade de autoduplicação. Qual é o nome do processo chamado de autoduplicação? Então, lá, tradução, transdução, replicação, transcrição, era replicação, a resposta C, tá? Então, a gente chama de replicação, ou se não, de duplicação, ou de autoduplicação. Essa daqui era para vocês analisarem as corretas. Na hora que eu clico nela, ela fica pequenininha. Então, vamos lá. Na década de 90, foram desenvolvidos os sequenciadores automáticos de DNA.
uma explosão de sequências de material genético começaram a ser geradas, exigindo recursos computacionais cada vez mais eficientes. Para a análise desses dados, o uso de plataformas eficientes torna-se essencial para a interpretação dos resultados encontrados. Nesse contexto, nasce a bioinformática, através da união da engenharia de softwares, matemática, estatística, ciências da computação e biologia molecular. Baseado na análise comparativa entre as sequências geradas por bioinformática, analise as seguintes afirmativas. Então, vamos lá. Espera aí só um minutinho, tem mais gente para entrar aqui. Primeira, através das ferramentas de bioinformática e sequenciamento do genoma humano, foi possível elucidar todas as doenças de origem genética, permitindo a cura de todas as doenças através do uso de células-tronco. Quem nos dera, né, gente, que todas as doenças já tivessem sido solucionadas, né? Não foram todas. Né? Algumas, sim, mas não foram todas. E também foi a partir da bioinformática que começou-se a falar de células-tronco, tá? Mas não curou todas as doenças. Segundo, as ferramentas de bioinformática permitem comparar a estrutura genômica de diferentes sequências de DNA. Identifica rearranjos e repetições de genes e analisa a preservação da sequência de diferentes espécies de acordo com o ancestral comum. Então, tá certo isso daí. O que a bioinformática faz? Ela auxilia a pegar a estrutura de um gene, pegar um DNA, estudar o DNA todo, entender a sequência, saber o que é hereditário, o que não é, qual é a parte codificável e qual que não é, né? Então, a bioinformática ela é para isso mesmo. Terceira, as ferramentas da bioinformática permitem analisar a função de genes não codificantes e a sua relação com a regulação gênica. Verdade, eu até comentei com vocês que no caso da fita de DNA... Ah, tá um barulho? Gente, liga o microfone de vocês, fazendo favor. Eu coloquei mudo aqui, mas eu não sei se adianta para vocês. Então, olha só, gente. Aquela questão que eu comentei para vocês, que o DNA ele tem 2 metros de extensão e que não são todos os pedaços, todos os fragmentos dele que são codificáveis, que tem alguns que não são codificáveis. Então, isso foi descoberto a partir da bioinformática, né? Que existem os genes que não são codificantes. E o que eles fazem, então? Aí eu até falei para vocês que eles dão meio que um suporte à parte que é codificável, né? Então, essas coisas estão sendo estudadas. Para que a gente tem parte não codificável? E isso só é possível através da bioinformática. E a quarta, as ferramentas da bioinformática permitem analisar a função de determinado gene, por exemplo, a identificação de genes codificantes e a comparação com a proteína que ele produz, além de possíveis vias metabólicas associadas com determinado gene. Ok, né? Então, o que a bioinformática faz? Ela vê quem é codificável, ela vê quem não é codificável, ela consegue descobrir que função é de cada gene, né? Então, é só a primeira que estava errada. Agora, vem aquela questão que está falando dos organismos geneticamente modificados. Organismos geneticamente modificados, que são chamados de OGM, são organismos que sofreram alteração do seu próprio material genético, na sua estrutura, na sua função ou expressão. Já os organismos transgênicos tiveram parte do seu material genético modificado pela introdução do material genético de outra espécie. Então, tem diferença, tá vendo, gente? O organismo geneticamente modificado, ele é geneticamente modificado a partir do seu próprio gene, do seu próprio código genético.
Um transgênico, ele tem, então, a influência de uma expressão genética de outro organismo, tá? Então, aí pede sobre os transgênicos, analise as afirmativas e assinale V para verdadeiro e F para falso. Então, a primeira fala assim: todo organismo geneticamente modificado é um transgênico, mas nem todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. É o contrário, né, pessoal? Na verdade, todo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Mas os organismos geneticamente modificados não são transgênicos, porque eles só sofrem alteração no próprio gene, ok? No caso de um transgênico, ele sofre uma alteração global no gene dele junto com o gene de outro. Então, ele é geneticamente modificado. Tá? Então, essa era falsa. Depois, um exemplo de metodologia para se obter transgênicos é a microinjeção de DNA nos embriões. Ok, tá certo. Tem um slide lá mostrando exatamente como que poderia ser feito, né? Exemplos de organismos transgênicos já produzidos na engenharia genética são ovelhas, camundongos e galinhas, certo? Já foram produzidos esses animais através de transgenia. Aí depois, um exemplo de metodologia para se obter transgênico é a microinjeção de DNA lá nas células-tronco. Também é verdadeiro. Então, só a primeira que era falsa. Na minha sequência aqui, está dando letra E. Mas de vocês foi embaralhado. Próxima. No processo de duplicação do DNA, uma enzima é responsável por possibilitar a ligação entre os nucleotídeos que estão formando a nova fita. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dessa enzima. Então, eu tenho lá, cada enzima ela tem uma função. Lembra que quando a gente estava tendo aula em sala, eu ainda pedi vocês assim, gente, anota aí cada enzima e sua função. Botei no quadro, resuminho e tudo mais, né? Então, quem faz essa ligação entre o nucleotídeo de uma nova fita é a DNA polimerase. É a DNA polimerase 1. Né, que faz a parte final lá daquela ligação. Na produção de alimentos, a biotecnologia pode fornecer meios para o aumento da produção agrícola pela aplicação do conhecimento molecular da função dos genes e das redes regulatórias envolvidas na tolerância e estresse, desenvolvimento e crescimento, desenhando novas plantas. A transformação genética de plantas cultivadas possibilita a validação funcional de genes individuais selecionados, bem como a exploração direta dos transgênicos no melhoramento genético, visando a inserção de características agronômicas desejáveis. Diversos organismos transgênicos foram produzidos com várias aplicações na agricultura, medicina e alimentos. Alguns desses alimentos estão listados abaixo, assim como o objetivo alcançado após a manipulação do DNA. Então, aqui foram colocados, né, alguns organismos que são transgênicos e o que a transgenia desses organismos possibilitou a esse organismo. Sempre é um melhoramento, né? Sempre a gente está trabalhando com melhoramento genético. Então, o motivo de se fazer um organismo transgênico é ou deixar ele mais resistente, ou fazer ele crescer mais rápido, né? Enfim, ele tem objetivos que são para melhoria. Então, vamos ver aqui. Então, por exemplo, só de você bater o olho aqui, que você tem algodão, salmão, Escherichia coli, tabaco, Aedes aegypti. O Aedes aegypti você já conseguiria saber de cara, né? Produção de prole estéril que não chega à fase adulta. Então, existe uma modificação genética no Aedes aegypti para que ele não sobreviva, né? De maneira que, assim, ele não consiga transmitir a dengue, porque quem transmite é o mosquito adulto. Então, a prole não chega à fase adulta e ainda fica estéril, né? Então, não consegue produzir outros mosquitinhos. Então, esse é um exemplo de manipulação. Outra coisa, por exemplo, a Escherichia coli é uma bactéria que ela é utilizada na produção de insulina e do hormônio do crescimento. Então, é
retirado um pedaço do código genético do ser humano, inserido na bactéria, no plasmídio da bactéria, e ela vai produzir tanto insulina como hormônio do crescimento. Então, a Escherichia é hormônio do crescimento. Salmão é crescimento mais rápido. Algodão é produção, cadê ele? Resistência a herbicida. Tá vendo? A resposta, deixa eu achar a resposta certa, porque eu não vou decorar de cabeça, não. Então, a resposta certa aqui era assim, gente, quem tiver com a prova na mão, a primeira, o algodão, era resistência ao herbicida. O salmão, que é o número 2, é a quarta, crescimento mais rápido. A Escherichia coli, que é o número 3, é a produção de insulina. O tabaco, que é o número 4, é a produção da vacina contra a cólera. E o Aedes aegypti é a produção de prolistéreo. Peraí que tem gente chamando. Né? Então, na minha sequência aqui, era a letra A. 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 1, 5, 5. E, por fim, eu coloquei uma questão para vocês identificarem o exemplo de transgenia. O que é um exemplo de transgenia? Peraí. E essa daqui, provavelmente, todo mundo acertou. Por quê? Se eu tiver configurado duas respostas mesmo, ele anula e dá como certo para todo mundo. Deixa eu conferir aqui. Exemplo de transgenia. Incorporação da expressão de gene humano que codifica insulina por bactérias. Desenvolvimento de um organismo completo a partir de uma célula somática. Organismo que apresenta tanto estruturas reprodutoras masculinas como femininas. Gene que sofreu mutações, originando múltiplos alelos em mesmo locus. Organismo mais vigoroso, com muitos genes em heterozigose, resultante de cruzamento. Isso aqui eu acho que a resposta está errada, porque a resposta correta seria essa primeira aqui, ó. Incorporação e expressão do gene humano que codifica insulina por bactérias. Isso é transgenia. Tá vendo que na minha aqui está aparecendo como certa outras duas? Vamos conferir as respostas de vocês, porque conforme for, eu vou precisar anular. Você marcou a primeira? Sim. Deixa eu mudar aqui Deixa eu só ver como é que ficou. Eu também marquei a primeira. Então, tá errada a resposta minha ali, vocês viram? Eu marquei, ficou duas erradas, marcado certo. Posso abrir sua prova, Diógenes? Pode sim. Cadê seu e-mail? Aqui. Só para eu ver como é que foi essa última questão, que eu acho que eu vou precisar de anular ela. Ah lá, tá vendo? Ah, não. A sua não era a última, não. Aqui, você colocou a resposta certa e ela deu como errada. Tá vendo? Deixa eu mudar aqui para ver se adianta eu mudar agora. Espera aí. Acho que não adianta eu mudar agora, não. Você vai cancelar, então? Deixa eu ver se eu conseguir mudar agora, se adiantar. Porque a minha também eu coloquei a letra A, essa primeira. Né? Deixa eu ver lá na de também, Diógenes. Sara, eu coloquei a mesma coisa. Pois é. Eu fui pesquisada e dava a mesma resposta. Ah lá, agora deu certo, tá vendo? Agora de Diógenes ficou certo. Deixa eu ver se as notas mudaram aqui. Jerusa, deixa eu ver de Jerusa. Pode abrir a minha. Sara, aquela da ligase também, você poderia voltar nela, por favor? Não voltar, só explicar ela, por favor? Tá, ó, explico, peraí. Deixa eu só achar de Jerusa, que eu tô vendo o e-mail dela. Ali embaixo. Sara, também marquei a primeira. Então, vamos olhar se tiver alterado para uma, vai alterar para todo mundo, tá? Aí, alterou de novo, tá vendo? Vou mandar de novo as notas para vocês. E vou falar de novo da ligase lá, tá bom, Railane? Ela era pegadinha mesmo. É porque a ligase, ela faz a ligação dos primers. A que faz a ligação final do nucleotídeo é a polimerase 1. Entende? Ela era mesmo uma, como fala? Uma pegadinha. Deixa eu ver aqui se eu libero de novo. Vou liberar de novo as pontuações. Confirma para mim que no e-mail de vocês vai chegar a nota alterada.
Ok. Por favor. Quanto que estava a nota? Olha aqui, Jerusa. Você A minha... eu estava 420. Ah, então deu certo. Já está certo. Então, mandou de novo a nota certa agora. Então, deixa eu achar de novo a pergunta lá da DNA. Opa. Cara, eu acho que a minha não alterou, não. Não? Será que você já está... Não sei. Deixa eu ver. Eu vou descobrir. A minha alterou. Ô, Diógenes, ele apareceu rapidinho, hein? A minha alterou. Essa daqui, Raila, Diógenes, possibilitar a ligação dos Júnior só aparece no final da aula, quando falou em nota, apareceu rapidinho. Calma que eu vou olhar lá. Eu tô É o seguinte, na hora que está finalizando, os neurônios que estão formando a nova fita, ela é pela polimerase 1. Entendeu? Então, é porque eu estou perguntando, porque realmente no vídeo fala polimerase, mas no caderno, isso, mas no caderno eu anotei como ligase porque ela vem fechando, ela é a enzima responsável pelo fechamento no final ali, né? Realmente, a polimerase vem. Porém, eu entendi a pergunta como quem faz essa ligação, por isso eu coloquei ligase e por isso também que eu te perguntei. Então, ela liga, na verdade, ela faz a ligação aonde tem os primers. Ela não liga, tipo assim, o primer, ele está lado a lado. E a DNA polimerase é de cima para baixo. Ela faz a união de cima para baixo, encontrando as duas. Entendeu? Na verdade, era pegadinha mesmo essa questão aqui. Agora, e eu tinha marcado ela, eu voltei e coloquei porque tinha ligase, falando ligase. Mas era isso mesmo, era mesmo. É Júnior que falou que a nota dele não alterou? Júnior. Eu vou descobrir como é que é o e-mail desse cidadão. Fala aí, Júnior. Você também alterou, Sara. Carol. Monteiro Iriri. Como é que é? Importado. Alguma coisa, Iriri? Isso, Monteiro Iriri. Ah, Monteiro Iriri. Achei. Chiquérrimo. Vamos ver a do Iriri. Depois, boba, quem mora para isso. Lani. Aguenta com isso? Aqui, a sua tá certa, ô Júnior. Tá certa, ó. Incorporação e expressão de gene humano que codifica insulina por bactérias. Cara, da ideia não, ele não sabe de nada. Da ideia não, é o óculos que ela esqueceu de usar. E é da Carol. Carol falou que também é dela. Professor, quem está administrando a aula? É o seu Geraldo. Alterou. Gente, mais alguma dúvida da prova? Podemos continuar com a aula de hoje. Todo mundo tirou nota boa, gente. Olha só minha média. Olha aqui. 28 pessoas tiraram entre as atenções. Está ótimo. Só um comentário a fazer. Ainda bem que a gente está fazendo essa prova online. Se fosse na sala, ia ser igual a sua outra turma, 18 reprovados. Você lembra que eu falei? Um monte de gente reprovada. Era difícil essa primeira unidade? No início. É difícil até para pesquisar, Sara. Nossa turma não acontece não. Como é que é? Difícil até para pesquisar. Agora, gente, eu não li ainda todas as respostas da discussível. Eu espero não chorar, tá? Você não leu todas, não? Mas você já tem base do que você corrigiu, que foi o que você pediu? Não, está dentro do que eu pedi. O que eu li até agora está dentro do que eu pedi. Mas, então, aquela questão que eu botei lá do PCR, não tem? Do coronavírus? Sim. Eu botei ela de última hora, porque eu estava assistindo televisão. Poxa, você foi fundo, hein? Eu estava assistindo televisão, aí eu falei, caralho, o que será? E fui pesquisar. Aí, quando eu fui pesquisar o porquê, eu vi esse site que estava falando aquela reportagem que eu colei lá. Falei assim, vai ser aqui mesmo que eu vou ver se esse povo vai saber estudar. Poxa, mas foi fundo essa. Mas tá legal, a sua resposta ficou boa. Que bom. Então, gente, vamos começar a nossa aulinha de hoje. Até sexta-feira, então, eu posto as notas totais lá no portal para vocês, lá no ABA. Hoje a gente vai falar na seção 3.3, diversidade dos biofármacos e sua utilização. Então, na seção
3.1 e na sessão 3.2, a gente estudou os biofármacos, o que são os biofármacos. Na sessão 3.2, a gente viu sobre a produção da asparaginase e também sobre a produção de algumas enzimas, né? E nessa sessão 3.3 está mostrando mais alguns medicamentos, mais alguns biofármacos e como eles são produzidos, ok? Então, a partir da semana que vem, a gente já vai entrar na parte de vacina, na parte de medicamento imunossupressor, mas essa parte de hoje é para fechar a questão da diversidade dos biofármacos. Um detalhe, gente, eu não sei ainda quando que as aulas vão voltar. Até então está definido a volta das aulas na segunda-feira. Só que eu acho que não vai voltar. Por que eu acho? Porque até agora a faculdade seguiu o que o governo do estado decretou, né? E o governo do estado já decretou que as aulas não voltam em maio. Então, o que vai acontecer? Se as aulas não voltarem, se a gente tiver aula online durante todo o mês de maio, eu vou conseguir encerrar o conteúdo teórico na terceira semana de maio. Porque a unidade 4 tem 3 sessões, e o mês de maio tem 4 semanas, entendeu? Aí, se a gente encerrar a parte teórica, não tem problema, segundo o que o Vinícius explicou, que quando a gente voltar para a sala de aula, mesmo se for em junho, a gente vai para a parte prática, a gente vai fazer aula no laboratório, tá bem? Então, só para deixar claro, o dia da nossa reunião na faculdade, a reunião online, é quinta. Então, só amanhã que eu vou saber se vai ter aula tem online ou presencial. Tá certo? Uhum. Então, vamos continuar. Sara, mas parece, Sara, que o governo está querendo voltar de novo o isolamento, porque o povo não está respeitando lá em Vitória, está querendo fechar de novo. Entendeu? Então, olha só, eu não sei, Jerusa. A escola, eu sei que a escola tinha sido, não iria voltar. Isso eu sabia. Porque, tipo assim, se vocês analisarem a questão da aglomeração, na escola, é o ambiente que a gente tem que não tem como a gente não se aglomerar. Então, na sala de aula, a gente está todo mundo sentado pertinho, colado lado a lado, um cheirando o cangote do outro. Né? Se a gente for para o laboratório, todo mundo agarrado também. Então, é um tipo de aglomeração muito perigosa. E eu não sei se vocês têm acompanhado, mas, tipo assim, hoje está fazendo uma semana que o comércio reabriu, né? E na semana passada, na quarta-feira passada, Guarapari tinha 11 casos. Hoje tem 36. Já tem um novo. Uma semana depois, subiu 2 vezes, né? Era só o número de casos. Então, Jerusa não, Fátima Bernardes. Então, gente, tipo assim, eu imagino que percebendo que as pessoas não estão fazendo um isolamento por conta própria, né? Tipo assim, voluntário, e que as coisas estão piorando, eu acredito que eles vão ter que tomar o governo vai ter que tomar alguma outra providência, porque não vai ter espaço para atender todo mundo no hospital. O interessante, gente, dessa questão do coronavírus é o que se fala, alguns especialistas estão falando, que 70% da população vai se infectar de alguma forma. Dentro desses 70%, parte das pessoas vão evoluir para um caso mais grave. Então, o que eles estão querendo fazer? Estão querendo que esses casos mais graves aconteçam aos poucos para dar conta de atender todo mundo. Senão, não vai dar conta de atender, como já está acontecendo em alguns estados. Eu tenho uma aluna que ela mora lá em Manaus. E aí, semana passada, ela botou uma mensagem no grupo do WhatsApp, falando assim que ela botou uma mensagem chorando, falando que a situação estava desesperadora, que a delegada da polícia da cidade tinha saído de noite para procurar um atendimento no hospital, não conseguiu e morreu dentro do carro, por pele de asfixia, né? No negócio do coronavírus. E lá em Manaus não tem espaço mais para atender ninguém. Ela disse para mim assim que, no dia que ela contou essa história, ela disse que ela estava pedindo uma ajuda para uma indicação de um medicamento para o paciente dela, porque não tinha médico atendendo em lugar nenhum. Todas as unidades de saúde da cidade tinham virado hospitais de campanha, só atende coronavírus. Né? Não está fazendo nada, não está fazendo vacina,
coisas simples, não tem consulta. Só tem consulta mesmo se a pessoa estiver morrendo, né? Só tem atendimento de emergência. Então, tipo, a ideia é evitar esse tipo de situação aqui também, né? No máximo possível de lugares. Então, vamos estar atentos. Se eu souber de alguma coisa, eu falo com vocês, tá bem? Sobre a volta das aulas. Mas eu, sinceramente, eu espero que não volte, porque eu acho muito arriscado, eu acho muito perigoso. Então, vamos lá. Quando a gente vai falar dessa parte... Oi? Alguém vai falar? Então, quando a gente vai falar dessa parte dos biofármacos, né, de como eles são produzidos e da variedade, da diversidade desses biofármacos, primeiro que a gente vai ver é a insulina. Tá no nosso material, primeiro é a insulina. Por quê? Porque a insulina ela foi o primeiro medicamento que foi produzido a partir da técnica do DNA recombinante. Então, olha só que interessante que é a história da insulina. A insulina, ela é produzida no nosso próprio organismo, por isso que ela é um hormônio, né? Ela é produzida no nosso corpo e ela tem, apesar do desenhozinho estar um rim aqui, é o pâncreas, tá, gente? Porque esse desenho automático do PowerPoint. Ela é produzida no pâncreas e o que ela faz? Ela pega o carboidrato da corrente sanguínea, leva para dentro da célula e metaboliza aquele carboidrato. Então, a partir do momento que eu não tenho insulina, ou que eu tenho uma produção deficiente de insulina, eu não consigo fazer esse transporte, né, para dentro da célula. E aí existem medicamentos sintéticos para facilitar esse transporte. Mas em alguns casos, mas esses medicamentos eles só funcionam quando o pâncreas da pessoa produz insulina, só que ele produz uma quantidade que não é suficiente. Então, o medicamento vai e ajuda. Agora, quando a pessoa tem diabetes do tipo 1, o pâncreas, ela não produz insulina. Então, ela precisa de uma insulina exógena. E aí, lá no primeiro dia de aula, eu comentei com vocês que esse processo, ele era feito a partir da insulina do porco e da insulina do boi. Então, era retirada a substância mesmo insulina desses animais e era injetada no ser humano. Como era uma molécula estranha, ela causava muitos efeitos colaterais, era muito difícil de se chegar numa dose que era uma dose adequada para cada paciente, né, para cada tipo de paciente, e era um processo muito caro de ser feito também. Então, quando começou a ser estudada a questão da tecnologia do DNA, de poder recombinar o DNA, se eu sei onde está o código genético que produz a insulina, então por que eu não posso fazer a partir disso, né? Então, a insulina foi a primeira, isso aconteceu em 1980. O que acontece? A partir desse momento, as pessoas com diabetes começaram a ter uma vida normal, a partir do momento que elas começaram a utilizar essa insulina. Por quê? A insulina humana. Então, as insulinas que eu tenho hoje disponíveis no mercado, elas são insulinas humanas, feitas a partir da técnica do DNA recombinante. Qual vai ser a diferença dessas insulinas? Então, por exemplo, o pâncreas, quando ele está produzindo a insulina de forma normal, de forma natural, ele produz essa insulina de duas maneiras diferentes. Ele produz ela de uma forma que a gente chama forma em bolos. Bolos significa gota a gota, né? Pouquinho a pouquinho. Então, ele vai produzir dessa forma, de gota a gota, para o organismo utilizar isso ao longo do dia, né? E aí ele vai, como fala, vai aproveitar na hora que precisa. Então, tipo assim, igual agora, eu não estou comendo nada, né? Então, meu organismo tem lá insulina pouca, está no nível baixo, porque eu não estou comendo nada, não estou precisando de usar essa insulina, mas ela está ali. Se eu pegar agora uma caixa de bombom e começar a comer essa caixa de bombom, vai ser sinalizado isso no pâncreas. E o que o pâncreas vai fazer? Vai começar a secretar mais insulina, né? Vai começar a secretar insulina de forma que ela resolva aquele problema na hora, entenderam? Então, o pâncreas, ele faz essas duas produções. Uma produção que é mais basal, para ficar o dia inteiro...
uma produção que ela é para ficar o dia inteiro, né, de uma forma que não tenha muitos picos, para ser utilizada quando precisar, e ele tem um outro tipo de produção, que é essa produção mais exacerbada na hora que precisa. Então, quando você acorda, você está em jejum, né? Você está com nível de açúcar no seu sangue baixo, porque você está em jejum. Aí, quando você começa a tomar café, quando você começa a se alimentar, o seu pâncreas começa a produzir um nível alto de insulina. Acabou o seu processo de digestão do café, o seu organismo continua secretando insulina, só que numa quantidade bem menor, como se ele estivesse gotejando insulina. Então, se você come uma maçã, então se você toma um iogurte, se você belisca uma coisa aqui e ali, você já tem insulina para poder trabalhar os carboidratos que você ingerir. Aí, quando você for almoçar, que é uma refeição maior, tem uma quantidade maior de carboidrato, o que vai acontecer? O pâncreas começa a jogar bastante insulina na corrente sanguínea de novo, né? E aí, ao longo passou o efeito do almoço, ele diminui a produção e começa a gotejar. Então, o pâncreas, ele trabalha de forma muito inteligente. E mesmo que não seja a hora do almoço e a hora da janta, se você pegar uma barra de chocolate, se você pegar um bolo, um pão para comer, ele vai aumentar a produção de insulina, né? Imediatamente. Né? Assim que a saliva detecta o amido, que já é um tipo de carboidrato, o pâncreas já acelera essa produção. E aí, então, o que acontece? Na hora de fazer a produção da insulina, como é que vai, mesmo sendo por tecnologia do DNA recombinante, como é que se vai saber se essa insulina que vai ser produzida vai agir de forma rápida ou vai agir de forma lenta? Então, lá no mercado, na farmácia, você sabe que tem insulina rápida, insulina lenta, insulina ultra rápida. A ideia desses tipos diferentes de insulina é imitar a ação do organismo. Imitar exatamente o que o organismo faz. As primeiras insulinas que foram lançadas foi a NPH e a regular. A insulina regular, o trabalho que ela faz é o trabalho da insulina que age de forma rápida, da hora do almoço, da hora da janta, da hora que você come a barra de chocolate. A insulina regular, ela é para isso, para esse efeito mais rápido. E a insulina NPH é para ter aquele efeito mais gota a gota, né? Para ter aquele efeito mais contínuo, mais constante. Por isso, então, o paciente que toma NPH, ele toma ela 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. E a regular é mais só na hora do almoço, ou na hora do almoço, na hora da janta, né? Na hora que você precisa de uma quantidade maior. Só que na prática, na hora de produzir isso, como é que funciona? Olha só, para ser feita a insulina, então, tanto a NPH quanto a regular. Depois eu vou citar algumas outras, tanto a NPH como a regular. Como que faz? Pega, então, uma célula humana do pâncreas e nessa célula se extrai o DNA. Do DNA extraído da célula do pâncreas, vai se procurar o código genético da produção de insulina. Achei aquele código genético, aqui ele está representado por essa fitinha vermelha, né? O que vai fazer? Vai misturar, vai ligar esse DNA num plasmídio, que é uma estrutura bacteriana. É como se fosse um material genético bacteriano. Então, aqui, ó, você tem uma bactéria e você tem aqui essa partezinha azul representando o plasmídio da bactéria, que é esse DNA, entre aspas, bacteriano. O que se faz? Pega esse plasmídio da bactéria, corta um pedaço dele e encaixa o pedaço vermelho do DNA, do código genético que produz a insulina. A partir do momento que se fez essa junção, observa nessa figura que parte está vermelha e parte está azul, né? Ou seja, é uma transgenia. Você pegou o DNA humano, pegou um pedaço dele e misturou com um DNA bacteriano. Então, é uma transgenia, ok? Você tem 2 genes diferentes no mesmo gene. Então, aí, o que acontece? A partir daqui, esse DNA recombinado é inserido na bactéria, que é a Escherichia coli, normalmente que é utilizado.
A Escherichia coli, ela vai fazer processo fermentativo e vai secretar insulina pura. Então, tipo, se você estiver pensando em uma bactéria, pouquinho, mas se você estiver pensando em uma colônia de bactérias, vai produzir uma quantidade muito grande e vai ser muito mais barato do que pegar a insulina do boi e pegar a insulina do porco, sem recombinar. Entenderam? Então, assim que é feita a insulina. Quando ela é extraída dessa forma, pura, desse jeito, né? Porque ela vai passar por processo de extração, a bactéria vai secretar no caldo. No caldo vai ter bactéria, vai ter insulina e vai ter o caldo nutritivo em si. Então, vai ter que ser extraído dali o que é insulina e dali vai ter que ser purificado. Quando ela é purificada, o que a gente tem ali é insulina regular. Essa insulina é a que é feita aqui, insulina regular. E aí, lá no laboratório, são inseridas substâncias nessa insulina para atrasar a absorção dela pelo corpo. E aí você transforma ela na insulina NPH. Entende? Então, a origem é a mesma. A origem é você pegar o código genético da insulina humana, acoplar no plasmídio, botar na Escherichia coli para ela poder fazer a duplicação, fermentar e secretar a insulina. Né? Então, o processo é esse. Só que nesse processo, você tira a regular. A regular é aquela que age na hora. Né? Você tirou ela, entre aspas, pura dali. Então, para você retardar o efeito dela, você vai precisar de incluir algumas partículas, algumas substâncias, para poder atrasar todo esse processo de absorção pelo corpo. Daí, então, que a insulina NPH, ela é essa insulina acrescentada de alguma substância. A mesma coisa vai acontecer com a Lantus. A Lantus é a insulina glargina. Ela é a partir dessa insulina do DNA recombinante, e aí vai ser acrescentados outros tipos de substâncias que vão fazer com que ela fique ainda agindo por mais tempo. A NPH, ela tem uma ação de mais ou menos 8 horas. A Lantus, de 16 horas. Ou seja, ela dura o dobro do tempo. E aí a gente já tem as novorrápidas, insulinas ultra rápidas, que são acrescentadas de outras substâncias. Entenderam? Então, assim, ela vem a partir do DNA recombinante. Só que ela acaba sendo acrescentada de outras substâncias para poder imitar o efeito do corpo. Ou até, no caso da Lantus, no caso da novorrápida, que eu esqueci o nome dela, qual é o nome da insulina, essas daí, elas ainda conseguem superar ainda o que o corpo faz, entende? Elas são melhoradas, elas têm uma tecnologia melhorada, por isso vai ficando mais caro. Quanto mais tecnologia é empregada no medicamento, mais alto é o seu preço, né? Alguma pergunta da insulina, pessoal? Espera aí um minutinho, vou pegar água. Aí aqui está mostrando de novo, né, como é que é feito, só para mostrar para vocês que foi o primeiro transgênico que foi feito, né, foi na bactéria Escherichia coli. Ela é uma bactéria transgênica para produzir insulina e hormônio GH. Vou falar dele daqui a pouco, tá? Então, o bem interessante disso é porque, como já é um processo simplificado, muito estudado e tudo mais, essa insulina, ela tem uma tecnologia relativamente fácil, o que deixa ela um pouco mais barata, né, em relação à asparaginase, que a gente viu na aula passada, por exemplo. Um segundo biofármaco muito utilizado é a somatropina, que é o hormônio do crescimento, né, que é o GH. A somatropina, ela também é produzida através de tecnologia do DNA recombinante, também utilizando a Escherichia coli. O processo é similar ao processo da insulina. O que acontece? O GH, ele é produzido na hipófise. Então, a gente tem a nossa produção endógena do GH e por exemplo, ele é produzido mais durante a noite. Então, por isso que a criança, ela tem que dormir mais do que o adulto, porque é a hora que ela está secretando GH, ela está secretando o hormônio do crescimento, né?
E o GH, ele estimula a reprodução celular nas pessoas. Então, a pessoa cresce em estatura, mas a sua quantidade basal de GH, a sua quantidade normal de GH, ela vai também, a partir do momento que você não cresce mais em estatura, então, fiz lá 21 anos, não cresço mais nem 1 centímetro, no caso do homem, né? Não cresço mais. Então, o GH, ele passa a ter uma outra função. O GH, ele passa a ter a função de auxiliar no crescimento, na reprodução celular. Né? Vocês já devem ter visto pessoas que fazem academia e que usam GH para poder queimar gordura e ganhar massa muscular. Ele realmente faz isso, porque ele estimula a reprodução celular. Então, ele aumenta a queima de gordura e em muita quantidade. Né? Agora, quando uma pessoa ela é criança ou adolescente, ela tem que ter uma quantidade de GH no seu corpo para favorecer o crescimento, a maturação celular, a maturação dos hormônios sexuais. E aí, quando a pessoa não tem isso, ela pode ter uma série de problemas diferentes. Então, por exemplo, quando ela nasce com nanismo, o nanismo já é um indicativo de uma produção deficiente de GH. Isso é detectado até como fala? Desde de pequena, até no ventre já dá para detectar, dependendo do tipo de exame que vai ser feito. Né? Já dá para ver que a hipófise tem um problema na produção de GH. Agora, o que é muito comum da gente ver? Quando uma criança nasce, a gente leva ela no pediatra uma vez por mês, o pediatra ele analisa. Todos os meses ele analisa peso e altura, anota peso e altura, e ele vai seguindo uma curva, né? E aí chega numa determinada idade que esse crescimento ele pode estacionar. Então, a gente vê crianças, às vezes, de 6 anos, de 7 anos, que não crescem, não está crescendo o suficiente. Né? Então, isso daí já é um indicativo da produção ineficiente do GH no organismo. Outro exemplo, às vezes a criança cresce num crescimento, numa estatura baixa, mas quando ela chega na adolescência, a menina, por exemplo, não menstrua, né? Tem um atraso no desenvolvimento sexual, tanto o homem quanto a mulher. Então, tudo isso evidencia a falta do GH. E aí, até pouco tempo atrás, a gente não tinha como resolver esse tipo de problema. Hoje, o que se consegue resolver, não se conseguia pouco tempo atrás, porque não tinha hormônio GH. Entende? Então, esse hormônio GH, a partir do momento que foi feita a tecnologia do DNA recombinante, ele começou a ser produzido exatamente da mesma maneira que a insulina. Então, o hormônio GH, ele vai pegar um pedaço lá na hipófise da célula, do DNA da célula da hipófise, pegar o código genético que produz a somatropina, o GH, pegar um pedaço, colocar no plasmídio da bactéria, inserir na Escherichia coli, e ela vai produzir por fermentação. Da mesma forma. A única diferença aqui, não sei se vai dar para vocês acompanharem o desenho. A única diferença do GH para a insulina, e que torna o GH muito mais caro, é que quando a Escherichia coli, ela secreta o GH, ela secreta para dentro dela mesma. No caso da insulina, ela fermenta e libera uma secreção que é a insulina. No caso do GH, ela não libera essa secreção, ela fica armazenada na célula bacteriana. Então, para retirar o GH da célula bacteriana, tem que romper a célula e puxar, e sugar o GH dali de dentro, a somatropina dali de dentro. Isso encarece muito, né? Porque é um mecanismo que é cuidadoso, ele necessita de materiais muito mais caros, altamente sensíveis, para poder romper aquela célula e tirar o GH sem tirar outras substâncias que estão dentro da bactéria. Entenderam? Então, essa é a única diferença. Ela faz o hormônio do crescimento, ó. O hormônio do crescimento, ele foi secretado pela primeira vez, a tecnologia do DNA recombinante, em 1982, o ano em que euzinha nasci. Eu nasci para trazer o GH para o mundo, tá vendo? Então, essa é a diferença. Por isso, ele é bem mais caro. O GH ele é um hormônio caríssimo. E ele tem muitas atividades benéficas, né? Então, esse pessoal que toma para poder crescer, para ficar sem gordura, eles ficam mesmo, é eficiente. E tem um detalhe.
apesar do GH ele não conseguir ter uma ação em estatura no adulto, né? Tanto é que, tipo assim, a menina que vai começar o tratamento com GH só adianta se ela não tiver menstruado. Se ela menstruar, o GH para de agir na estatura, né? Então, por isso que tem que detectar cedo, tá? E o que acontece? Quando a pessoa é adulta e toma GH, ele pode causar um crescimento de algumas partes do corpo. Ao invés de ter o corpo todo em estatura, ele promove o crescimento de algumas partes. Não é as partes do corpo normalmente são as partes de extremidade. A orelha cresce com GH, o nariz cresce com GH, a mão cresce e o pé cresce. Tá? Então, pode acontecer. Você vê que esses caras que tomam muito GH, eles têm um rosto meio deformado, porque o nariz cresce, a orelha cresce, né? Ele fica com a face, com essa maçã do rosto grande, esquisita, né? Porque isso cresce, não cresce em estatura. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Perguntas? O terceiro biofármaco Hein, Sara, esse GH você falou aí que cresce em algumas partes do corpo. Eu ia fazer a pergunta em questão do GH tomando, além disso aí, ele tem algum perigo que traz à saúde internamente, no caso? Se a pessoa está tomando o uso dele indiscriminado, isso. Sim, ele pode comprometer o fígado, ele pode causar uma doença chamada acromegalia. A acromegalia é uma doença séria, que tem pessoas que nascem com ela, né? E o perigo é dessa acromegalia fazer com que cresça alguma coisa dentro do cérebro, entendeu? E aí a pessoa tem que operar, ficar operando a hipófise para diminuir o tamanho, entendeu? Então, ela pode trazer, o uso indiscriminado pode trazer problema. Vai crescer, vai ficar com um corpo bonito até certo ponto. Se continuar tomando, pode trazer essa acromegalia. Ela tem que tomar, mas tem que estar tomando com orientação médica. Exato. E esse pessoal que toma, né, de forma contrabandeada, pessoal de academia e tal, eles tomam por um tempo também. Eles sabem que é arriscado. Você vê que tem uns caras que ficam meio com a cara de ogro mesmo, né? Eles começam a crescer na picânia, né? Entendeu? Então tem que ter acompanhamento, né? Ele é considerado um anabolizante para quem usa nesse formato aí de academia. Mas não é indicado, não, é perigoso. Tá. Gente, o terceiro biofármaco que está trazendo para a gente é a vitamina C. Olha só que interessante. A vitamina C, ela não é considerada um medicamento até o ponto de que a pessoa está usando só como forma de suplementação. Se a pessoa tiver com deficiência de vitamina C, ela passa a ser um medicamento. Por isso que a gente tem vitamina C, que é de 2 gramas, eu não sei se ainda mas ela já foi tarde de prescrição médica, já prescrição comum. Não sei se ela ainda mas é. Então, quando a pessoa toma vitamina C para poder suplementar, ela não é considerada medicamento. Mas se ela tiver com deficiência e tiver que tomar por causa da deficiência, um escorbuto, alguma doença, aí ela é um medicamento, ok? E ela, por incrível que pareça, ela é produzida através de fermentação. Então, ela é um biofármaco. Muitos de nós não sabíamos disso, né? Mas ela é um biofármaco. Ela tem uma estrutura bem menos complexa do que a estrutura hormonal. Ela é uma substância hidrossolúvel, super simples, né, de ser produzida, mas ela é feita através da fermentação. Então, como que é feita essa fermentação? A bactéria Acetobacter, que é a principal que faz essa fermentação, ela utiliza a glicose, né? Isso eu estou falando, gente, em produção industrial, tá? Então, é colocada a glicose como substrato e essa bactéria Acetobacter. E aí são inseridas 2 outras bactérias. Eu não sei pronunciar direitinho o nome delas, não, tá? Essa Ervínia e a Corynebacterium. Elas são inseridas e elas também participam desse processo fermentativo. Né? Então, eles pegam a glicose e vão transformar
transformando a glicose em outras moléculas. Né? Eu não botei a reação inteira, não. A gente não precisa gravar isso, não. É só para a gente saber como é que funciona, tá? Então, aí, na medida que ela vai fazendo a fermentação, ela pega a glicose, ela pega substratos internos, né, dela, moléculas dela, e vai fazendo a fermentação da glicose. Somados a essa substância que elas têm, elas chegam no produto final, que é o ácido L-ascórbico, que a gente conhece como vitamina C. Acho que no próximo slide está mostrando melhor. Então, aqui está mostrando, né, você tem o sorbitol, aí a partir do sorbitol, que é um tipo de açúcar, acontece o processo fermentativo, aí vai chegar na sorbose, aí da sorbose vai passar por uma outra forma de sorbose e vai chegar no ácido ascórbico. Então, são reações químicas que vão chegar na vitamina C, que é o ácido ascórbico. Ela também é um medicamento biofármaco, ok? A gente tem muitos biofármacos que são utilizados contra o câncer e contra doenças infecciosas. Então, aqui, lá no material nosso, ele traz alguns biofármacos que são utilizados no tratamento do câncer. Por exemplo, rituximab, bevacizumab, trastuzumab. O que acontece com esses medicamentos? Eles não são utilizados só para câncer, tá? Eles são utilizados também para outros tipos de doenças, tá? Mas doenças do sistema imunológico, doenças autoimunes, eles também são usados. Mas aqui no nosso material veio trazendo como biofármaco aplicado no câncer, né? Então, por exemplo, esse rituximab, ele é utilizado para linfoma do tipo B. Esses medicamentos, eles são distribuídos pelo governo, porque são remédios muito caros, tá? Todos eles são considerados anticorpos monoclonais. É feito um clone de um linfócito B. O linfócito B, ele está lá no sistema imunológico, ele é uma célula importante de defesa, porque ele promove o reconhecimento de quem é o antígeno que está ali produzindo aquele problema. Então, ele é uma célula extremamente... O que acontece? Esses medicamentos são clones desses linfócitos, tá certo? Por isso eles agem no câncer e por isso eles agem no momento de vitamina. Então, o bevacizumab, câncer coloretal, metastático e câncer de pulmão. O trastuzumab, câncer de mama. Comum na utilização do câncer de mama, tá? Na terapia do câncer de mama. Como que se faz um anticorpo monoclonal? Então, eu falei para vocês que esses três são exemplos de anticorpos que são feitos a partir de anticorpos monoclonais. O clone de um único tipo de linfócito ali. É inoculado no rato, é aplicado no rato um antígeno, né? Então, vamos imaginar aqui que a gente está falando de uma doença infecciosa, como, por exemplo, hepatite. Acho que vai falar da hepatite depois aqui. Mas vamos imaginar, está sendo inoculado ali aquele antígeno. O que que está causando o problema? Se for o câncer de mama, então está sendo inoculado ali a célula cancerígena no rato. O que vai acontecer? A célula do rato, o rato, ele vai começar a produzir aquela célula cancerígena. E ao mesmo tempo que ele produz uma célula cancerígena, ele vai começar a produzir os anticorpos para poder detectar aquela célula e tentar trabalhar em cima dela, né? Então, quando ele faz isso, tá vendo aqui, mostrando? É inoculado um antígeno no rato, aí as células do baço do rato vão produzir os anticorpos, ao mesmo tempo que está sendo produzida ali também a célula cancerígena, porque foi injetado no rato, né? Aí, então, vai acontecer um cultivo dessas células, tanto dos linfócitos, tanto dos anticorpos, quanto das células cancerosas, e aí, por meio desses cultivos, são selecionados aqueles anticorpos que atuam naquela célula cancerígena, entende? Isso é um anticorpo monoclonal. Então, o rato, ele vai produzir o linfócito, específico para aquela célula. E aí, esse linfócito, ele é clonado, né? Porque ele está sendo feito no rato, então vai ter várias células clone que vão se replicar,
e isso vai ser utilizado no tratamento do câncer. Por engenharia genética, esses anticorpos são adaptados ao organismo humano. Então, quando os genes que codificam essas proteínas têm a região removida, a engenharia genética tira dessa substância, desse clone, a parte que é do rato, entende? Para poder não fazer mal para o nosso sistema imunológico, não reconhecer aquilo como uma coisa ruim, entenderam? Então, tipo, tem 2 trabalhos aí. Tem-se o trabalho de inocular o câncer, a célula cancerígena no rato, para o rato produzir o linfócito. Tem-se o trabalho de separar esse linfócito que foi mais eficiente na célula cancerígena, e antes disso ser aplicado no ser humano, por engenharia genética, tem que ser retirado dessa substância o que faz parte de uma célula de rato, para poder não fazer mal para o organismo humano, tá vendo? Tem que ser retirada a região que causa a reação imunológica no nosso corpo. Por isso que eles são anticorpos monoclonais humanizados. É utilizado um rato, mas no processo final é retirado da substância o que faz parte da célula do rato. E ela é usada somente o linfócito. Pensa se isso é barato de fazer. É muito caro de fazer. Nessa parte aqui, está explicando o que eu acabei de falar. O camundongo é inoculado com antígeno, né? No caso, as células tumorais, as que produzem o câncer, para que o corpo do rato produza anticorpos específicos contra ela. Depois que esses anticorpos são liberados no substrato, né? Liberados pela célula, eles vão ser recolhidos e vão ser separados da parte que é do rato para ser inoculado no ser humano. Então, os três são produzidos dessa forma. O palivizumab, ele é indicado para aumentar a proteção de bebês prematuros contra a infecção do vírus sincicial respiratório, que é uma das maiores causas de mortalidade em bebês prematuros. Então, ele vai lá e consegue bloquear o efeito desse vírus. Deixa eu ver mais o que fala aqui. Não tá certo. É a mesma coisa que eu já falei. O interferon é também um medicamento que é distribuído pelo governo e ele é produzido através de tecnologia recombinante, né? E ele é utilizado na hepatite. A hepatite, ela pode ser um processo mais brando, quando ela é uma hepatite viral, né, que a gente chama de hepatite A, então ela é uma hepatite mais branda. Se ela for tratada com repouso, se a pessoa fizer o que precisa ser feito durante o tratamento, não precisa nem tomar medicamento, o vírus vai acabar morrendo. Mas a gente tem hepatites que são altamente infecciosas, né, e que podem causar morte, e levar a processo de cirrose e tudo mais. Então, para esse tipo de hepatite, é necessária a utilização do interferon. O que acontece? O interferon... Peraí, gente, só um minutinho. Então, o que acontece? O interferon, ele é uma proteína produzida pela tecnologia do DNA recombinante, também pela Escherichia coli. Então, naquele mesmo procedimento que a gente viu que acontece na insulina, acontece para produzir o interferon. Só que a diferença é que a insulina é hormônio, o GH é hormônio, e no caso do interferon, ele é uma proteína, né? Então, a estrutura química aí que é diferente. E ele tem uma atividade antiviral muito potencializada, né? O que ela faz? Ela se combina com os receptores específicos e inibe a proliferação do vírus. Então, ela consegue impedir que o vírus se prolifere. A gente tem muitos pacientes de hepatite C que conseguem ficar curados com interferon. É lógico, gente, que já existem medicamentos para hepatite C muito mais potentes, muito melhores, com índice de cura muito maior, né? Antes a gente só tinha interferon.
Agora a gente tem outros medicamentos, que agora, nesse momento, não lembro o nome. Pedro, lembra para mim o nome? Daclatazir, Sofosbuvir, né? Esses medicamentos, eles também são medicamentos de tecnologia de DNA recombinante, e eles são altamente eficazes. A taxa de cura chega a 90%. E o interferon não é tão garantido de que vai resolver o problema, mas resolve em grande parte dos casos, ok? Então, basicamente, ele é feito por DNA recombinante igual a insulina, ele é feito igual o GH, só que ele não é hormônio, ele é proteína. E aí, quando essa proteína ela é injetada na pessoa, ela vai para receptores celulares específicos e ela inibe que o vírus se prolifere. E inibe ainda que os vírus que estão ali infectem as células que estão ali. Né? Então, ele é muito poderoso, é uma proteína muito poderosa. A gente tem biofármacos também que atuam nas doenças autoimunes e na AIDS. Pessoal, são 8h20. Querem que eu pare para o intervalo ou posso seguir em frente? Já está acabando. Já. Por mim, pode ir direto. Direto, já está terminando já. Porque se depois a gente para, e aí depois rapidinho acaba, né? A gente poderia adiantar isso. Então, olha só. Medicamentos para doenças autoimunes e para AIDS. A maioria dos tratamentos, na maioria não, acredito que 99%, né, é para minimizar o sintoma da doença. Quando você tem uma doença autoimune, você não vai atingir cura para essa doença. Então, uma pessoa que tem lúpus, uma pessoa que tem artrite reumatoide, ela não vai chegar na cura, né? Então, os medicamentos, eles são feitos para melhorar os sintomas, para dar qualidade de vida para aquele paciente. Então, todas as vezes que eu falo assim, esse remédio ele vai melhorar a qualidade de vida da pessoa. Por quê? Porque sem o remédio, a pessoa não consegue realizar as atividades normais dela. E com o remédio, ela consegue realizar atividades normais. Então, ele melhora a qualidade de vida nesse sentido. A pessoa consegue trabalhar, a pessoa consegue levar uma vida, né? Mas ela não vai atingir a cura. Não tem como curar, até hoje, não tem cura para o lúpus. Então, a pessoa vai ter lúpus a vida inteira, sob controle, mas não vai ter a cura. Psoríase é a mesma coisa. Você tem como controlar, mas você não tem como curar ainda. Né? A AIDS também. Só que a AIDS, ela não é uma doença que é autoimune. Ela é provocada por um vírus que vai atuar no sistema imunológico, vai detonar com o sistema imunológico. Mas ela é provocada por vírus, né? Então, esse tipo de medicamento, por exemplo, os próprios medicamentos para AIDS, eles são produzidos, quando começa-se, né, a produzir, a ideia é matar os vírus e curar a pessoa, mas ainda não se conseguiu ter essa cura. Então, os remédios para AIDS, eles conseguem dar uma qualidade de vida para o paciente, no sentido de que o paciente, ele aumenta o tempo de vida dele, ele consegue levar uma vida mais ou menos normal se ele tomar os medicamentos dele. A gente tem casos de pacientes com HIV que são pessoas que, aparentemente, elas são muito saudáveis, elas não têm nada. Se ela não te falar que ela tem HIV, você nunca vai saber. Na época que eu fiquei um tempo trabalhando no CTA, aqui em Guarapari, eu fiquei, a farmacêutica saiu de férias e eu fiquei um mês cobrindo as férias dela lá no CTA. É complicado lá porque tem toda uma questão de se manter sigilo em relação à identidade dos pacientes e tal. E quando a gente não está acostumado, a gente fica muito chocado. E eu estou falando que aconteceu isso comigo. Eu já, experiente como farmacêutica, nesse um mês que eu fiquei lá no CTA, eu fiquei muito chocada de ver os pacientes que têm HIV. Por quê, gente? Eles tomam... Tem paciente que toma 4, tem paciente que toma 3 medicamentos antirretrovirais, mas tem paciente que toma um só e está super bem. Então, em geral, são pessoas que se eu não tivesse certeza que eu estava entregando remédio para ela, para AIDS, eu nunca ia dizer que ela tinha. Porque a pessoa consegue ter uma qualidade de vida com esse medicamento. Ela consegue se manter saudável, no sentido de não ter outras doenças. Ela consegue com esse medicamento.
né? Só que medicamentos muito caros, que exigem anos e anos de pesquisa, né? E que atualmente você não consegue sábado, acho que fazer, fodeu. Puta que... Você não consegue comprar, né? Você consegue se cadastrar no programa e receber esses medicamentos, né? Então, aqui está dando exemplos: a psoríase, artrite, AIDS e lúpus, que eu já tinha falado, né? E está falando nas formas de tratamento. Então, como é que se faz esses medicamentos para essas doenças autoimunes e para AIDS? Como que se produz esses biofármacos? Primeiro, são identificados os genes, né? Ou se não, os marcadores moleculares que estão associados à doença. Ou se descobre o gene, ou se descobre o marcador. Vocês se lembram? Pedro, peraí, rapidinho. Deixa eu ver. Nossa, gente, tem tantas mensagens que eu não tinha visto ainda. Deixa eu ver. Ô, Alessandra, eu mandei as provas por e-mail para vocês. No e-mail que vocês cadastraram para fazer a prova. Deixa eu ver mais o quê. Esse negócio de estar cortando, gente, é conexão mesmo, mas não é a minha aqui, não. A minha eu ligo no cabo de rede para não ficar caindo. Não estou usando Wi-Fi, não. Pedro, medicamento para prevenir rejeição de órgão, tacrolimo, cirolimo, também são biofármacos. E esse negócio de estar caindo toda hora realmente é a internet. Mas quem não conseguir ficar online, assiste a aula depois, porque eu estou gravando ela, tá? E quando eu gravo, não fica picotado, não. Então, vamos continuar. Então, olha só. Primeiro vai ser identificado ou o gene que produz a doença ou o marcador. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre marcadores, sobre as substâncias que vão lá e que detectam que tem um problema. Isso é um marcador, né? E aí, então, depois que é identificado esse gene, são produzidos os medicamentos com os antígenos necessários, ok? Então, a gente tem os antígenos para poder prevenir contra os anticorpos, ok? Então, na hora que a gente consegue detectar quem é que produz, então o paciente ele vai receber esses anticorpos. E aí vai fazer com que a doença ela pare de progredir. Então, por exemplo, eu tenho uma tia que ela tem uma doença, a doença dela se chama esclerodermia. É uma doença, ela é rara, uma doença rara. Mas olha só o que aconteceu com ela. Ela começou a sentir um formigamento nos dedos da mão. Ela sentia muito esse formigamento. Ela sentia uma coceira nas mãos, que nenhum dermatologista descobria a tal da coceira. Era uma coceira que ela sentia insuportável. E essa dormência que de vez em quando dava. Depois, com o passar do tempo, né, ela tomou um monte de corticoide, ela tomou um monte de coisa para tentar resolver, porque era um problema na mão, e inicialmente pensa que uma coisa na mão não é uma coisa muito séria. Aí, o que aconteceu? Ela começou a tomar choque, tipo, se ela tiver com a mão molhada, se ela tivesse com a mão molhada, encostasse em alguma pedra, dependendo do material, dava choque mesmo, dela sentir dor, de ficar doendo depois. Então, ela foi para o Rio de Janeiro, procurou um médico lá, imunologista, e esse imunologista detectou essa doença. O que ele disse para ela? Que essa doença, a esclerodermia, é uma doença autoimune, e ela começa acometendo mãos ou pés, mas que ela depois vai provocar essa mesma coisa nos rins, depois ela vai para o pulmão, depois ela vai para o coração, ela afeta os órgãos da mesma forma. Então, o que aconteceu com essa minha tia? Até ela descobrir isso, ela já tinha amputado um pedaço de um dedo, ela já tinha amputado a cabecinha do outro dedo. Uma mão dela, ela foi meio que perdendo. Ela foi perdendo o sentido das pontas para dentro, entende? E nessa doença, iria chegar nos órgãos vitais, tipo, da ponta para dentro e ia atingir os órgãos vitais. Então, o que ela fez? Ela fez um tratamento similar ao de quimioterapia. Não era quimioterapia, tinha um outro nome. Eu agora esqueci o nome do negócio. Acho que era pulsoterapia, um negócio assim. Que ela tomava esses medicamentos
pela vez, ficava o dia inteiro lá tomando esses medicamentos, e para atrasar o processo da doença, para atrasar o curso da doença, né, para que essa doença não atingisse os órgãos vitais. Então, basicamente, o que esses medicamentos fazem para o lúpus, para a artrite, para a psoríase, para a própria AIDS, é atrasar o ciclo da doença. Então, a doença ela é um antígeno, e aí o paciente tem um anticorpo. Quando ela é autoimune, o paciente não tem anticorpo que vai melhorar. Pelo contrário, só ataca. Então, quando é descoberto o gene ou o marcador, você tem a possibilidade de colocar um anticorpo que vai agir com uma especificidade mais alta. É o que acontece nesse caso. No caso do HIV, a biotecnologia ela vai além da questão da produção dos medicamentos. No caso do HIV, também tem a questão da prevenção, porque os preservativos, né, que são feitos, eles são feitos a partir de uma proteína que tem uma alga. Então, essa proteína, ela é somada com a soja. A soja modificada, ela expressa uma proteína que é botada numa bactéria, uma alga, né, cianobactéria, e aí ela vai usar para fazer preservativo. Né? A gente tem também o tabaco, que codifica uma proteína, que ela é inserida numa outra alga, e aí vai ser utilizado um outro tipo de substância, né, um látex, para ser feito preservativo. Então, no caso do HIV, esse preservativo ele tem que ser altamente eficiente para que o vírus não penetre, né, nesse preservativo. Então, ele tem o látex e ele tem uma espécie de um gel. Todos os dois componentes, tanto o látex quanto o gel, eles são produzidos através de transgenia. Né? Então, é utilizado, então, no caso do gel, a gente tem lá a soja ela tem um gene que expressa um determinado tipo de proteína. Quando é inserido numa cianobactéria, que é uma alga azul, ela vai secretar esse gel. E no caso do tabaco, ele secreta também uma proteína que é inserida num outro tipo de alga e que vai produzir o látex. Então, olha só que interessante, né? A gente tem... e elas são eficientes, né? Fazendo essa barreira. Então, é interessante porque mesmo tem os medicamentos antirretrovirais que são utilizados, e tem a questão da proteção realizada através dos preservativos, né? Aí, no caso do HIV, a gente tem, ele é biofármaco, mas ele pode ser pelo DNA recombinante, mas a maioria dos antirretrovirais são através dos clones, aquele que eu mostrei do rato. Ao invés de você pegar o plasmídio da bactéria, junto com o código genético para poder secretar uma substância, nesse caso, a produção ocorre em maior escala através dos clones, né? Aquela parte que é feita pelo rato. Aí, gente, a gente entra para uma parte de biofármaco que vai falar um pouquinho de xenobióticos. O que acontece? A gente tem xenobióticos que causam problemas, né? A maioria, quando a gente ouve a palavra xenobiótico, a gente já pensa em droga, a gente já pensa em alguma coisa que causa um efeito nocivo, né? Xenobiótico, a gente pensa isso. Na verdade, o xenobiótico é qualquer substância que é estranha para o organismo e que não é produzida pelo organismo. Né? Então, qualquer coisa estranha que o organismo não faz. Isso é um xenobiótico. Só que a gente tem xenobióticos que podem causar efeitos mutagênicos no sentido de provocar doença, de provocar um câncer, né? A pessoa que fica exposta a um xenobiótico durante muitos anos, ela pode vir a ter um câncer por causa disso. Mas a gente tem também xenobióticos que são substâncias que vão ter um potencial antimutagênico. E aí, nesse caso, a gente tem xenobióticos tanto sintéticos quanto naturais, que são utilizados no auxílio a tratamento de algumas doenças. Então, partindo do princípio que um xenobiótico
é qualquer substância que não é produzida pelo organismo, que não faz parte da dieta, a gente não come aquilo normalmente, e que é uma substância estranha, a gente vai entender que a gente pode ter xenobiótico sintético e xenobiótico natural. Exemplo, as sulfonamidas, né, elas podem ser produzidas por organismos vivos. Elas são antibióticos, as sulfonamidas, elas são sintéticas e podem ser encontradas naturalmente. E a gente tem antibióticos que são produzidos por organismos vivos e que não são sintéticos, como, por exemplo, é o caso do própolis. O própolis, ele tem uma ação antibiótica muito potente, então ele é um xenobiótico para o nosso organismo. Nosso organismo não produz. Só que ele é um xenobiótico natural e ele tem uma propriedade antibacteriana. Então, ele combate bactérias. Ele mata bactérias de alguma forma. A gente tem também a penicilina, a amoxicilina e várias outras, que naturalmente elas são produzidas por fungos. E aí, depois, elas são modificadas, né, no laboratório para que façam a ação em determinadas bactérias de forma diferenciada. Então, a gente tem esses xenobióticos que podem nos ajudar. Apesar de existirem aqueles com potencial mutagênico, que não é bom para a gente, né, causar mutação na nossa célula, a gente tem um que tem potencial antimutagênico. O que acontece? O nosso organismo, ele vai metabolizar os xenobióticos e promover a sua eliminação ou desintoxicação, já que ele é uma substância estranha. Então, todas as vezes que o nosso organismo ele entra em contato com uma substância estranha, vai acontecer o processo de eliminação do organismo. Para ele ser eliminado, ele vai ter que passar pelo fígado, né? Então, lembrando um pouquinho lá da farmacologia. E falando de forma bem resumida, sem entrar muito em detalhe. Todas as vezes que eu entro em contato com uma substância, pode ser um medicamento, pode ser esse xenobiótico, o que quer que seja. Eu entrei em contato com um medicamento, digamos, e esse medicamento ele tem um caráter lipossolúvel, ele vai ter que ser metabolizado lá no fígado para ele ser excretado pela urina, porque na urina o caráter é hidrossolúvel. Então, só você lembrar, o seu xixi não é oleoso, o seu xixi é aquoso. Então, se você entra em contato com uma substância gordurosa, para que ela seja eliminada na urina, ela tem que passar por um processo de biotransformação. E isso vai acontecer no fígado. É biotransformação, porque quem está transformando é um órgão biológico, o fígado. Então, vai acontecer esse processo de biotransformação. O fígado faz biotransformação de dois jeitos. Ou ele pega uma substância que é lipossolúvel e metaboliza e biotransforma para eliminar na urina, ou ele pega uma substância que é hidrossolúvel e faz uma biotransformação nela para melhorar a absorção pela célula. E depois ele metaboliza de novo para poder excluir pela urina. Entende? Então, tudo aquilo que você estudou lá na farmacologia, que tem os medicamentos, que tem um efeito de primeira passagem. Por quê? Quando você ingere um medicamento, então você tem a absorção dele. O que é a absorção? Lá na farmacocinética, a absorção é todo o processo, desde o momento que a pessoa engole um medicamento, o medicamento ele vai ser degradado, depois ele vai ser dissolvido, e depois ele vai entrar na célula e cair na corrente sanguínea. Esse processo é todo ele a absorção. Eu tenho algumas coisas que facilitam a absorção. Então, se eu tiver um medicamento que seja lipossolúvel, ele vai ter facilidade de penetrar na membrana da célula, porque a membrana da célula é uma bicamada lipídica. Então, a polaridade do medicamento, sendo igual à polaridade da membrana da célula, ele entra com mais facilidade. Né? Então, se você tomar um medicamento que não é lipossolúvel, se você tomar um medicamento que é hidrossolúvel, ele vai precisar de ter ajuda para entrar na célula. Essa ajuda, ela pode ser através da alimentação. Então,
Exemplo, se eu tomei a vitamina C é hidrossolúvel. Ela vai ter uma facilidade, uma dificuldade de entrar na membrana da célula, porque ela é hidrossolúvel. Então, se eu tomo a vitamina C depois do almoço, a própria comida, o próprio processo digestivo vai ter um monte de gordura ali. Então, ela se infiltra naquele meio e penetra na célula com mais facilidade. Então, favorece a absorção. Mas eu tenho medicamentos, por exemplo, que para conseguirem serem absorvidos, eles vão precisar de passar lá no fígado primeiro, para perder uma hidroxila ou para colocar uma carboxila. Isso é um efeito que eu chamo de primeira passagem. Então, ele vai passar lá no fígado para poder mudar, né, aquela conformação que ele tem. Então, depois que ele é absorvido, ele é distribuído. O processo de distribuição acontece como? Quando o medicamento ele já está na corrente sanguínea. E aí, dentro do sangue, ele vai selecionar o plasma. Lembra que quando você centrifuga, você separa a parte vermelha do plasma. Esse plasma tem um monte de proteína, que a gente chama de proteínas plasmáticas, porque elas estão no plasma. Então, o medicamento, quando ele é absorvido e entra no sangue, ele vai lá para o plasma e se liga na proteína plasmática. Normalmente é a albumina, mas existem outras. E aí é como se a albumina estivesse dando a mão no medicamento e levando ela pelo corpo até ele chegar no receptor que ele precisa de chegar. Beleza. Chegou no receptor, agiu, ele tem que voltar para o fígado para ser biotransformado e ser eliminado no urina. Isso é o que acontece com os medicamentos e isso é o que vai acontecer com o xenobiótico. Então, o xenobiótico, ele é uma substância estranha que, quando ele passar pelo fígado, o fígado vai ter que metabolizar ele para mandar ele embora. E esse processo de metabolização utiliza o citocromo P450, que é uma estrutura que tem no fígado que facilita esse processo de bota-carboxila, tira hidroxila, e muda a configuração química, deixando uma molécula ou mais lipossolúvel ou mais hidrossolúvel. Isso também vai acontecer, então, com o xenobiótico. Literalmente não, né? O xenobiótico, para ele ser eliminado, para ter uma desintoxicação, vai ter que passar pelo fígado e vai ter que utilizar o citocromo P450. Quando uma pessoa tem insuficiência hepática, por exemplo, ela tem uma dificuldade nessa metabolização. Ela tem uma deficiência na ação desse citocromo P450. Entenderam? Vocês estão aí ainda? Sim. Então, Sim. Aqui... obrigada. Alguém falou comigo. Eu tô. Que bom. Todo mundo aqui. Faça ideia que vocês estão aí. Sentados em cima da cama. Eu tô sentadinha aqui em frente. É ruim de assistir aula em casa, que dá para dormir mais fácil, né, gente? Não tá dormindo, não, Sara. Então, vocês ficam comigo aí. Tá acabando já. Quem deve estar dormindo é Marquinho. Marquinhos, com certeza. Marquinhos está com o celular. Marquinhos está com o celular. Está com a Netflix ligada assistindo. É só para constar. Marquinhos, Júnior já está roncando, né, Lani? Não tô, não. Júnior já dormiu 2 vezes, ele falou. Ó, se o oficial 2 for na sala de aula, vocês estão lascados, hein? Então, vocês ficam ativos. Eu tô ouvindo tudo, tô aqui ouvindo. Tá bom. Você tá igual aquele pessoal que ouve jogo pelo rádio, né? Bota o rádio. A pessoa tá achando estranho. É porque Jerusa não tá falando mais, a pessoa achou estranho. É porque o oficial 2 não vai ter fácil, moleza, não. O oficial 2 provavelmente vai ser presencial, final de junho. O oficial 2. Tomara que não volta, não. Tomara que fica até o final do ano, esse coronavírus. Meu Deus. Mas eu acho que em junho que vai ser o pico, tá? Eu acho que agora em maio, será que não? Final de maio, eu acho que final de maio, começo de junho.
Ai, Pronto, agora começou a falar ela. Fátima Bernardes. Fui cutucar, né, Júlia? Agora lascou. Agora aguente. Coronavírus só em setembro para acabar, gente. Vamos lá para Eu acabar acho que é lá de só... hoje. Eu também acho. Em setembro? Pelo amor de Deus, será? Tem escola que só volta em setembro, outubro. Gente, setembro eu ganho neném, tem que ter terminado já isso. Tá vendo, Carol? Já pensou? Deus te livre de ter que ter neném numa situação dessa. Né? Normal em casa. Tem que melhorar antes, gente. Parto normal em casa, né? Carol, você tinha que ter sido planejado melhor. Você foi planejar mal aí, ó. Como que eu ia saber, gente? Corta o microfone de Jerusa aí, senão não tem aula, não, hein? Nada, O nome Carol, do neném, se for homem, bota álcool em Gelson. É menina. É a Valentina, né, Carol? Valentina, isso aí, Sara. Já vai nascer valente com o coronavírus. Isso. Forte. Gente, então vamos seguir para o final, né? Já vi que vocês estão acordados. Vocês estão aí comigo. Então vamos lá. As cumarinas e as chalconas são moléculas que são derivadas de compostos fenólicos e que também podem ser sintetizadas por fungos, bactérias e em laboratório. Elas têm atividade biológica porque elas são antioxidantes, porque elas são anti-inflamatórias, porque elas têm ação antiviral e também antitumoral. Então, veja bem, são xenobióticos, são moléculas classificadas como xenobióticos, que apresentam atividade antitumoral, antiviral. Então, se pela engenharia genética se consegue unir as características principais de cada uma desses xenobióticos, a gente tem uma ação bem potencializada, né? Então, veja bem aqui, um híbrido sintético da cumarina e da chalcona foi produzido no laboratório. Então, olha que interessante. A cumarina, isoladamente, ela é antioxidante. Ela é uma substância antioxidante. A chalcona, também isoladamente, ela tem efeito antiviral, antitumoral. Então, o que foi feito? Hibridizou, pegou-se a parte da chalcona e a parte da cumarina, que tem esses efeitos mais potencializados, e fez um híbrido. E aí eles conseguem ter uma atividade mutagênica, no caso, para um agente estranho, né? No caso, para um vírus, né? Consegue matar, e no caso, para a gente, antimutagênico. Então, é bem interessante, tá? Esse híbrido foi feita uma pesquisa e foram utilizados na salmonela. E aí mantiveram a estrutura do DNA bacteriano, ela conseguiu sintetizar e produzir a mais esse medicamento, né? Fazer a síntese dele. Como se fosse a tecnologia do DNA recombinante, né? Pegou-se, então, dentro do xenobiótico, a parte dele, genética, que tem o efeito, hibridizou-se e colocou-se dentro de uma salmonela. E aí a gente conseguiu ter, a gente não, né? Quem fez a pesquisa, conseguiu ter esse resultado importante de atividade mutagênica e antimutagênica. E para a gente encerrar a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a nanotecnologia. O que acontece? Nanotecnologia é tudo que a gente faz numa escala nanométrica, ou seja, numa escala muito pequena, né? Em partículas muito pequenas. E aí elas conseguem, a nanotecnologia, ela consegue dar uma tecnologia para o medicamento de efeito prolongado, de efeito mais retardado, né? Então, conceitualmente, a nanotecnologia é a área das ciências farmacêuticas envolvida no desenvolvimento, na caracterização e na aplicação de sistemas terapêuticos na escala nanométrica, utilizando nanotecnologia e nanomateriais para desenvolver fármacos para um sistema de liberação modificado. Então, veja bem, tudo que eu falo que é nano, eu estou falando que é uma coisa muito pequena. Então, são utilizadas partículas pequenas para modificar a liberação do medicamento. Um medicamento comum, então, estou com dor de cabeça, tomei uma Neosaldina,
Neosaldina é um medicamento, um comprimido comum. Ele é revestido em açúcar, mas comum. Dentro de meia hora, 40 minutos, ele vai ser absorvido e vai chegar e vai começar a fazer o efeito que eu quero, né? Esse é um medicamento comum. Só que se eu empregar nanotecnologia, eu consigo fazer com que esse medicamento ele faça efeito por mais tempo, ou que ele seja absorvido mais rápido, né? É quando você injeta dentro de uma partícula pequena, você injeta partículas menores ainda para alterar, para modificar o sistema de liberação do medicamento. Então, quando você tem um medicamento de liberação prolongada, ou você tem um medicamento lá que é chamado DC, né? Tilenol DC, ele é para dor de cabeça. O que foi feito naquele sistema? Eu tenho um medicamento que é gastroresistente. O que foi feito naquele sistema para que ele se torne gastroresistente? Você tem a AS, que é ácido acetilsalicílico, e você tem a AS Protect. O AS Protect, ele não para no estômago, ele vai para o intestino. Como? Por quê? Entende? Por conta dessa nanotecnologia que é aplicada a esses medicamentos. Então, o principal objetivo da nanotecnologia é modificar a liberação do fármaco, produzindo fármacos de liberação prolongada ou retardada, ou modificar de alguma forma essa liberação dele. O objetivo da liberação moderada é fornecer a dose de uma droga e manter a concentração desejada dela ao longo do dia. Então, quando você pega um medicamento que você consegue dar um efeito prolongado nele, eu lembro de quando eu tinha um problema de coluna, eu tomava muito um medicamento Biofenac LP. O Biofenac é diclofenaco, né? Era diclofenaco sódico. Só que ele era na tecnologia LP, liberação prolongada. A cápsula dele é cheia de bolinhas bem miudinhas dentro. E o que acontece? Quando você toma um deles, quando eu tomava, no caso, eu ficava sem sentir dor o dia inteiro. Eu trabalhava em pé na época, eu sentia muita dor na coluna e eu trabalhava em pé. Então, para eu suportar trabalhar, eu tinha que tomar remédio. Normalmente, tinha que ser anti-inflamatório. Eu cheguei a tomar codeína, eu cheguei a tomar diazepam, eu cheguei a tomar um monte de coisa, mas não resolvia. O que resolvia mesmo era anti-inflamatório. Aí, tipo, o Torcilax era ótimo, só que o Torcilax me dava muito sono por causa do relaxante muscular. Então, para trabalhar era horrível. Para trabalhar, eu tinha que tomar esse Biofenac LP. Quais eram as vantagens do LP? Primeiro, eu tomava ele, quando eu chegava na farmácia, eu tomava 8 horas da manhã. Eu saía da farmácia às 6 horas da tarde. Na época que eu era solteira ainda, eu não ia em casa nem para almoçar, ficava direto na farmácia. Então, aí, eu ficava de 8 às 18 em pé, trabalhando, sem sentir nada. Eu não sentia dor na coluna com ele, porque ele tinha esse efeito prolongado. Outra coisa, ele não doía meu estômago. O fato dele ser liberação prolongada diminuía a agressividade gástrica do medicamento. Entenderam? E ele não me dava sono, né? Então, tipo assim, esses medicamentos, eles têm esse objetivo principal de fazer com que a pessoa precise tomar menos medicamento. Então, tem vários medicamentos para diabetes aí, que são nessas formulações de nanotecnologia, que agem o dia inteiro. Em vez da pessoa tomar de 8 em 8 horas, que é muito mais difícil de aderir ao tratamento, ela toma uma vez por dia. E aí o medicamento vai ter uma ação, né? E aí, gente, é muito importante que a gente diferencie o que é você ter uma ação prolongada por nanotecnologia do que é um medicamento com tempo de meia-vida alto. É diferente. Então, exemplo, uma pessoa que toma alendronato de sódio, que é um medicamento utilizado para osteoporose, ele é tomado uma vez por semana. Não é porque ele tem nanotecnologia. Ele é um comprimido comum. Ele não tem nanotecnologia nele. Não é que ele tem um efeito prolongado, é que o tempo de meia-vida dele é grande, tá? Então, todas as vezes que eu falo tempo de meia-vida, eu quero dizer qual o tempo que leva para o medicamento chegar na metade do efeito dele, na metade da vida dele,
né? Então, tipo assim, o alendronato, ele tem um tempo de meia-vida de cerca de 4 dias, de 3 a 4 dias. Se ele tem a meia-vida de 3 a 4 dias, significa que ele pode agir no corpo por até 8 dias. Entenderam? Por isso que ele é tomado uma vez por semana. Ele não tem nanotecnologia. Agora, quando você toma um LP, quando você toma um retarde, algum medicamento retarde, né, ele vai ter o efeito dele numa faixa, num nível que não precise, que não oscile, que você tem que ficar colocando a nova dose ali, que faça o efeito durante o tempo todo. Então, a nanotecnologia é uma forma de biotecnologia, né, para poder melhorar, então, a estrutura do medicamento. Nesse caso aqui, por que a gente fala que a nanotecnologia está dentro da biotecnologia? Porque o que é utilizado para poder fazer com que esse efeito seja retardado ou prolongado são lipossomas. As lipossomas, elas são nanopartículas, são polímeros, né, bem miudinhos, são nano, e elas são estruturas lipídicas, ou elas têm ciclodestrinas, ou elas têm dendrímeros, que podem ser retirados de um organismo vivo. Podem ser, tá? Pode ser sintético, mas pode ser também retirado. E isso vai dar uma maior eficiência na hora de encapsular e na hora de liberar esse medicamento. Além disso, reduz o efeito indesejado. Então, lembra que eu falei que no caso do Biofenac LP, para mim, era muito bom porque não doía meu estômago. Tipo, eu passei durante 4 anos da minha vida tendo problema de coluna antes de operar, né? Tendo muita dor. E esses 4 anos eu tomei muito anti-inflamatório. Isso me rendeu uma gastrite séria depois, né? E, por sorte, não, por Deus, eu não tive problema renal decorrente disso, mas eu usei muito anti-inflamatório. Mas, por final, quase perto de eu operar, foi que eu descobri o Biofenac LP. E aí, quando eu comecei a tomar o Biofenac LP, eu evitava o máximo, né? Eu aguentava a dor o máximo que eu pudesse, mas esse Biofenac não doía meu estômago. Então, veja que ele consegue aumentar a eficiência do medicamento, né? A nanotecnologia, ela consegue ainda reduzir os efeitos indesejáveis do medicamento. Então, dá uma maior eficiência, ele tem um nível plasmático mais contínuo. No medicamento normal, eu tenho que tomar de 8 em 8 horas. Por quê? Tempo de meia-vida cerca de 4 horas, deu 8 horas, acabou o efeito. Então, você tem que tomar de novo, né? Você tem picos de ação. No caso desses, você não tem um pico de ação, você tem um nível plasmático mais estável, tá certo? Então, é muito interessante a utilização da nanotecnologia, né? Não são todos os medicamentos que podem ser elaborados com nanotecnologia. Vai depender da necessidade do organismo, do objetivo terapêutico e principalmente sobre as características do fármaco. Então, tem fármaco que não aceita, né, que a estrutura dele não aceita ser ligado com lipossoma, não aceita ser ligado com algum outro tipo de açúcar ou algum outro tipo de polissacarídeo para que ele tenha essa liberação prolongada. Exemplos de características: velocidade de absorção e excreção, nem muito lenta, nem muito rápida, né? Então, dentre as características do medicamento, tem que ser a velocidade de absorção e da excreção não pode ser nem muito lenta, nem muito rápida. Se for muito lento ou muito rápido, é difícil de você colocar um medicamento para poder deixar isso de uma forma mais nivelada. Uniformidade de absorção no trato gastrointestinal. Sem formação de metabólicos farmacologicamente ativos. Então, tem que ser um medicamento que ele não tenha formação de metabólicos farmacologicamente ativos. Então, se você tomar um medicamento que o metabólito dele é ativo, exemplo, enalapril. Quando você toma o enalapril, ele é metabolizado antes de ser absorvido, né? Ele é um profármaco. Então, ele vai chegar no fígado, vai perder uma parte da estrutura química dele e vai ser transformado em enalaprilato. É o enalaprilato que faz o efeito lá na renina, angiotensina, aldosterona. Então, olha só,
Se esse enalapril é difícil de você conseguir botar em uma liberação prolongada, porque ele vai ter que passar por uma metabolização primeiro. Então, como é que você vai botar ele numa forma de nanotecnologia? Muito difícil, entendeu? Então, não tem como ser assim. Possibilidade de administração relativamente pequena. Então, você tem que administrar o medicamento com dose pequena para ele poder ser colocado em nanotecnologia. O medicamento ele tem que ter alto índice terapêutico, o fármaco, né? Então, ele não pode ser um fármaco com alta toxicidade. Imagine bem você tomar um medicamento pela primeira vez na sua vida. Vamos botar um medicamento com um índice terapêutico baixo. Toda vez que eu falo em índice terapêutico baixo, eu estou falando num medicamento que é potencialmente tóxico. Então, exemplo, digoxina. Digoxina é um medicamento potencialmente tóxico. Se você errar na dose dele, a pessoa pode morrer, porque ela vai atrapalhar os batimentos cardíacos, né? Então, ela tem um baixo índice terapêutico. Imagine você errar na dose de uma digoxina e se ela tiver liberação prolongada. É fatal, entendeu? Então, esse medicamento de liberação prolongada, ele tem que ser um medicamento seguro, porque ele vai fazer efeito o dia inteiro. Então, ele tem que ser seguro, entendeu? Ele vai ter uma eliminação mais lenta. Então, ele tem que ser seguro para ficar dentro do organismo. Uma pessoa que toma um LP e tem alergia, ela passa a ter, porque até o efeito passar, vai demorar. Entenderam? Eu tomei diclofenaco, me deu alergia? Beleza, o diclofenaco, com menos de 8 horas, ele já começa a ser eliminado do organismo, a alergia vai diminuir, se for coceira na pele, digamos, né? Agora, se eu nunca tomei diclofenaco na vida e escolho tomar um LP, eu vou ter alergia o dia inteiro, até ele sair do meu corpo. Né? Então, por isso, a gente não pode pegar um fármaco de índice terapêutico baixo. Ele tem que ter um índice terapêutico alto, ou seja, ele tem que ter uma boa margem de segurança. Né? E ele precisa ser um medicamento de aplicação preferencial em uma situação crônica. Então, o que você acha de remédio de nanotecnologia? Diabetes, hipertensão, que são doenças crônicas que vão requerer do paciente utilizar medicamento todos os dias. Então, se o medicamento é uso contínuo, vale a pena eu botar ele em nanotecnologia para uma liberação prolongada. Agora, se é um medicamento para condição aguda, você não vai botar uma amoxicilina de liberação prolongada. Ele é um medicamento de utilização, como fala, para uma situação aguda, 1 semana, 10 dias, vai acabar o tratamento. Entenderam? Perguntas, minha gente? Tudo certo. Eu, nesse momento, acabei a minha exposição. Vocês têm alguma pergunta? Não. Não? Ele está soltando o cachorro. Velho é assim. Vai levar o cachorro para fazer xixi. Tá Júnior? Gente, então, por hoje é só. Vamos esperar as próximas notícias para ver se a gente vai ter aula em sala de aula, né? E se não for, semana que vem a gente está aqui nesse mesmo bate-horário, bate-local. Ok, gente? Não vou passar atividade para hoje. E as notas você vai lançar quando? Amanhã ou até já dia 4? Sexta-feira, tá? Então tá, gente. Então é isso. Se preparar psicologicamente para a segunda, né? Para o oficial 2. Isso aí. Que vai ser deslascar. Não é nada.